Atenção! O vídeo a seguir é um relato baseado em experiências pessoais. Se você é preconceituoso e apegado às suas crenças, esse vídeo pode te ofender. Já fazem milhares de anos que os nativo-americanos fazem uso de plantas de poder para rituais xamânicos, curas e coisas do tipo. E algumas dessas tradições continuam até hoje. Por mais que os nossos hábitos hoje em dia sejam baseados em uma vida artificial e sem conexão com a natureza, essas plantas de poder ainda conseguem facilmente expandir a consciência de quem usa e te colocar em contato com os outros planos de existência. E sim, existem outros planos de existência. Mas tu só vai acreditar de verdade quando vê com os teus próprios olhos. Ou melhor, sentir na própria pele. Bom, pelo menos foi assim comigo. Eu sempre fui uma pessoa cética. Durante toda a minha adolescência me considerei ateu. Eu era do tipo que dizia que a igreja era o maior mal da humanidade, tentava argumentar contra a fé das pessoas. Aquele tipo chato mesmo, sabe? Ateu rock wins e tal. Até que uma certa noite eu presenciei um dos meus melhores amigos, digamos que incorporar algo. Eu não posso dizer quem foi nem o que aconteceu de fato, porque pode ser que a pessoa assista esse vídeo aqui. Mas digamos que ele falou coisas e fez coisas que ele nunca faria. Por mais cético e ateuzinho que eu fosse na época, o que eu presenciei naquela noite deixou bem claro pra mim que existiam muito mais coisas entre o céu e a terra do que eu podia ver com os meus olhos. Esse foi meu primeiro contato com a mediunidade e outros planos de existência. Eu sempre fui do tipo que devora tudo sobre algum assunto novo que me desperta interesse. E esse evento aí com meu amigo me despertou muito interesse sobre o mundo espiritual. Outros planos de existência, entidades, esse tipo de coisa. Então eu comecei a estudar sobre isso. Comecei com religiões e as suas mitologias, mitos de criação. Fui do catolicismo para mitologia nórdica, mitologia grega, egípcia, Izanami e Izanagi, o mito de criação japonês. Até que eu cheguei no budismo, que até hoje é a tradição que eu mais me identifico. Li o Livro dos Espíritos do Allan Kardec, praticamente todos os livros do Paulo Coelho, até O Segredo, aquele livro famoso que tem documentário e tal ali. Tu deve saber qual é. Até que eu finalmente cheguei no Kybalion e na filosofia hermética, um dos pontos de virada na minha vida. Porque até então tudo era muito abstrato e distante. Eu não via como relacionar todo esse conhecimento com a minha vida prática. Tirando o budismo, que era bem claro no seu propósito e nas práticas, o resto era só um conhecimento teórico que eu estava acumulando. Mas o Kybalion mudou tudo. Porque ele mostra as 7 leis em que todo o universo foi estruturado. As leis que regem a nossa vida e o funcionamento de toda a existência, desde o menor dos seres vivos até a maior galáxia a milhões de anos-luz. As leis herméticas estão presentes em tudo que existe. São a estrutura em que o universo todo foi erguido. E grande parte dos problemas da nossa vida, para não dizer todos, vem de agir contra essas leis. Conhecer essas leis e reconhecer elas nas coisas ao teu redor e na tua própria vida pode mudar totalmente a maneira que tu vive. E, consequentemente, as coisas que acontecem contigo. O Kybalion me trouxe as chaves para abrir várias portas que até então estavam fechadas na minha vida. Mas enfim, daria para fazer um vídeo só sobre o Kybalion. A partir desse conhecimento eu comecei a ir mais fundo. Dei uma arraiada na cabala, passei por sistemas de magia da mão direita e mão esquerda, li o livro da lei do Aleister Crowley, li Eliphas Levi, Franz Bardon, estudei os conceitos da alquimia, pratiquei meditação e até tentei projeção astral, mas nunca tive nenhum resultado muito sólido nessa última coisa. Então eu mergulhei de cabeça na magia do caos, servidores, sigilos, esse lance aí que todo iniciante começa. Aprendi a fazer meus próprios servidores e a usar sigilos. Inclusive, esse símbolo no meu violão é o sigilo da Afortunada, que serviu perfeitamente bem ao seu propósito, eu devo dizer. Aprendi técnicas como o templo mental e banimentos. Aprendi a controlar um pouco melhor as minhas energias e pouco a pouco esse conhecimento foi gerando um certo resultado na minha vida. Eu vi algumas pequenas coisas do cotidiano se modificando conforme a minha vontade. Sempre foi algo muito sutil, sabe, mas se tornava cada vez mais perceptível. Então do nada pessoas com interesses parecidos começavam a surgir na minha vida de maneira espontânea. Lugares, eventos... Eu adentrava cada vez mais esse mundo e cada vez mais eu era convidado a ir um pouquinho mais fundo. Mas tinha algo que eu nunca tinha feito até então e que eu sempre sentia um chamado muito grande, que era tomar ayahuasca.
O meu conhecimento sobre esse chá era pouco. Eu sabia que ele era feito de raízes e folhas ou algo assim, e que era usado em rituais xamânicos. Por mais que eu tivesse muita curiosidade sobre os efeitos e o que aconteceria se eu tomasse, eu nunca enxerguei esse chá como uma droga pra ficar doidão ou coisa do tipo. Sempre teve muito respeito e eu reconhecia como uma medicina da floresta. E sabia que no momento certo a oportunidade ia surgir. E surgiu. Um amigo meu de Porto Alegre já estava há alguns meses tomando esse chá em um lugar chamado Chave de São Pedro, uma igreja da doutrina do Santo Daime. Calma que eu vou explicar. Santo Daime é uma doutrina espiritual onde as pessoas tomam ayahuasca, cantam e dançam hinos que foram canalizados por um mestre. No caso, o mestre Irineu, que foi o fundador dessa doutrina. Depois que todo mundo toma ayahuasca, é feito um círculo onde são tocadas essas músicas chamadas de hino. Então todos cantam em sincronia com esses hinos e dançam sincronizados. Mas não chega a ser uma dança de verdade, sabe? É mais uma marcha. Pra quem tá olhando de fora e tentando explicar de uma maneira racional, é meio que impossível entender o poder e a intensidade de uma cerimônia dessas. A energia das pessoas sobre o efeito da ayahuasca e os hinos criam uma egrégora de cura muito poderosa, que envolvem seres de vários planos de existência. Mas beleza, vamos lá. Eu nunca tinha tomado esse chá e muito menos ouvido falar de Santo Daime. O que foi que eu senti e como foi a minha primeira experiência? Bom, primeiro de tudo é que não existe um processo padrão. Não é igual tomar vodka, onde cedo ou tarde tá todo mundo bêbado. Tu pode tomar ayahuasca e não sentir nada, bem como um amigo do teu lado pode ter a experiência mais intensa da vida dele. Varia muito de pessoa para pessoa e tem muito a ver com a tua expectativa em relação ao uso do chá. Pra mim, a primeira vez que eu tomei foi simplesmente um horror. Eu achei que ia receber ensinamentos fodas, que ia me ver em vidas passadas, ia aprender a fazer chover e o caralho, mas tudo o que aconteceu foi frio. 2 horas pelo menos deu me tremendo todo de um frio intenso, um frio na alma. Quanto mais eu tentava lutar contra o frio, mais intenso ele ficava, a ponto de eu achar que estava sendo torturado em alguma dimensão paralela, ou sei lá. Então o frio parava e uma vontade de vomitar tomava conta de mim na hora, e eu era obrigado a me levantar e botar tudo pra fora. Depois de vomitar eu voltava pro salão e era questão de minutos até aquele frio maldito voltar e tomar conta do meu corpo e da minha mente. O meu corpo todo tremia em um sofrimento que só aumentava e eu não conseguia entender de onde vinha. Até que, puf, eu entendi. Durante a cerimônia inteira eu tava com os olhos fechados e tudo que eu me concentrava era o frio. Eu não prestava atenção na música sendo tocada, no hino sendo cantado, em nada. Minha consciência toda estava apenas focada no sofrimento que eu estava sentindo. Então algo me disse para esfregar minhas mãos uma na outra, e nesse momento eu entendi o que estava acontecendo. Eu comecei a esfregar minhas mãos uma na outra e prestar atenção do calor que era gerado pelo atrito. E então a mesma coisa que tinha falado comigo antes disse para eu encostar minhas mãos no meu corpo e imaginar o frio sumindo. E foi como um passe de mágica. Eu parei de esfregar as mãos e toquei no meu corpo, então o frio simplesmente sumiu. Meu corpo parou de tremer e todo aquele sofrimento desapareceu como se nunca tivesse existido. Então eu recebi a minha primeira lição do Santo Daime. Esse mundo em que a gente vive é uma ilusão, uma miragem, uma projeção. Nada disso aqui é real, mas a gente se apega tanto que acaba achando que é real, como um sonho muito intenso, sabe? A gente fica tão envolvido com a narrativa que a gente cria que esquece que é um sonho. E a nossa consciência é como uma lupa que expande e potencializa aquilo que a gente foca. Então, enquanto eu tava ali pensando apenas em nossa, como eu tô sofrendo, como isso é ruim, o sofrimento só aumentava. No momento que eu tirei minha consciência disso e parei de alimentar essa ilusão, ela perdeu a força. Eu sei que esse pensamento pode ser polêmico, e tu aí não precisa concordar. Eu só tô compartilhando com vocês o ensinamento que eu recebi, e que foi muito marcante pra mim. Quando tu tomar esse chá, provavelmente tu vai ter uma experiência bem diferente da minha, mas eu já te digo, vai pronto pra trabalhar. A ayahuasca é uma medicina, e as sessões são como malhar o espírito, fazendo uma analogia meio tosca e tal. Mas essa foi só a primeira vez que eu tinha tomado ayahuasca. Eu ainda tomei pelo menos mais umas 8 vezes depois disso. E cada uma mais intensa do que a outra. E com intensa eu não tô dizendo que eu sofri mais. Na verdade, cada vez eu passava por menos perrengue e acessava níveis de consciência mais elevados. Muita gente toma ayahuasca pela limpeza que ela proporciona. Tu bota pra fora coisas que estavam escondidas lá no fundo da tua alma. Sentimentos, emoções, julgamentos, culpa, traumas. Esse chá te ajuda a lidar com essas coisas, te bota de frente com elas e te dá a oportunidade de se livrar desse sofrimento. É óbvio que isso é desconfortável, né? Ninguém gosta de ficar frente a frente com um trauma.
Mas o que a gente não entende é que essas emoções mal resolvidas que a gente tenta esconder lá no fundo, cedo ou tarde se manifestam como doenças no nosso corpo físico. E a ayahuasca te dá uma oportunidade de se livrar disso de uma vez por todas. Sabe aquela cena do Naruto meditando de frente pra cachoeira da verdade? Então, é tipo isso. A tua mente racional vai fazer de tudo pra não ter que passar por isso. Tu vai inventar um monte de desculpas pra não tomar o chá. Vai querer ir embora no meio, vai reclamar. É preciso coragem pra lidar com a escuridão que existe dentro de si mesmo. E nem todo mundo tem essa coragem. O mais incrível de tudo é que a cura para esses traumas e essa escuridão que existe dentro de nós é algo que sempre teve bem na nossa cara. Algo que Jesus, Buda e todos esses mestres que já existiram sempre disseram: amor. O amor é a cura. É por isso que o Naruto abraça a sombra dele na cachoeira. É por isso que o maior mestre que já pisou na terra dizia para amar seus inimigos. E é por isso que as pessoas, depois de tomarem a ayahuasca, normalmente se tornam meio good vibes e tal. Porque o amor é a cura. O amor é o que sobra quando tu bota pra fora toda essa sujeira incrustada dentro de ti. E quando eu falo botar pra fora, eu quero dizer fisicamente mesmo. Tem gente que vomita, tem gente que chora, tem gente que tem crise de espirro, que boceja, que sente vontade de mijar, vontade de cagar. Isso não importa muito na real. E tem mais a ver com o que tu tá tirando de dentro de ti. É por isso que quando termina, as pessoas ficam com uma sensação de leveza, de bem-estar, sente uma paz, sabe? Porque tu se livrou daquilo que estava dentro de ti te fazendo mal, te pesando. Quando tu vomita em uma sessão de ayahuasca, tu não tá vomitando teu almoço. Tu tá vomitando uma emoção reprimida que tava há anos te fazendo mal e possivelmente ia se manifestar como uma doença no teu corpo físico. Se fosse só por isso, já seria extremamente válido o uso da ayahuasca, na minha opinião. Mas a questão é que esse chá vai bem além disso. Depois que tu faz essa limpeza toda que eu falei, aí tu começa a ter acesso a planos cada vez mais elevados de consciência. E é aí que tá a melhor coisa da ayahuasca pra mim. Tu tem acesso à sabedoria universal, a outras entidades, a seres de vibração tão elevada que nunca seriam percebidos por alguém preso à matéria. E quanto mais leve tá o teu espírito, mais alto tu consegue ir. É nesse momento que o teu terceiro olho começa a se abrir. Muita gente tem miração visual, com fractais e coisas assim. Eu costumo ver coisas dos meus ancestrais, índios em volta da fogueira, cenas que podem ser de vidas passadas, eu não sei dizer ainda. Isso é o que chamam de força. Quando tu tá na força, tu tá conectado com o todo. Tu faz parte do todo. Tu sempre fez, na verdade, né? Mas nessa hora tu sente e entende isso de fato. Existe uma parte da sessão que é chamada de concentração, onde a música para, as luzes são apagadas e todo mundo fica em silêncio, voltando a atenção apenas para si mesmo. E é aí, meu amigo, que o bicho pega de fato, porque nessa hora tudo que tá escondido lá no fundo começa a vir à tona, e tu não tem pra onde fugir. Mas isso eu tô descrevendo como são as cerimônias do Santo Daime em que eu participei, e foi como eu tomei a ayahuasca até hoje. Porém, existem muitos tipos de rituais xamânicos com a ayahuasca, em volta de fogueiras, com tambores e tal. Eu ainda não participei de cerimônias assim, inclusive é um dos meus objetivos para esse mochilão pela América do Sul que eu vou fazer em breve. A ayahuasca mudou minha vida e eu posso fazer uma separação de antes e depois desse chá. Eu era uma pessoa muito mais travada e reprimida. Eu ainda sou um pouco, mas comparado como eu era antes, é como se eu fosse outra pessoa. Depois da ayahuasca eu passei a reconhecer a centelha divina que existe em cada coisa. Passei a respeitar e celebrar a vida nas suas mais diversas formas. Passei a honrar o espírito dos meus ancestrais que vivem através de mim. Não parei de comer carne por causa disso, porque eu já tinha parado muito antes disso, na verdade. Não comer carne pra mim é um ato político. Inclusive eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, se vocês quiserem. Então, depois de tudo isso, a maior pergunta de todas: qual o meu propósito? Por que eu existo? O que eu vim fazer aqui? Essa pergunta começou a se dissipar na minha mente, e a resposta ficou clara como o dia. Eu nasci pra fazer exatamente o que eu tô fazendo agora. Tu aí que tá vendo esse vídeo tá contribuindo pro sentido da minha existência, então obrigado. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e se ficou com vontade de tomar ayahuasca, procura um lugar responsável. Não tome esse chá em qualquer fundo de quintal, por favor. Procura um lugar que trate o chá como deve ser tratado. Uma medicina sagrada. Se tu já tomou ayahuasca, comenta tua experiência aí.
Compartilha aí nos comentários como foi pra ti, que vai ser muito da hora ler. Então é isso, falou e até o próximo vídeo. Fui!